saudável. E hoje eu estou aqui para te responder a pergunta que os idosos mais me fazem. Gordura faz mal para o idoso? Gordura prejudica a saúde do idoso? Existem muitos mitos, muitas histórias que se contam acerca dessa questão. E grande parte dos problemas, grande parte é da visão deturpada que muitos de nós têm, que idosos têm, acerca da gordura. Na verdade, é um problema que foi arquitetado por diretrizes governamentais, e é importante que você que está aqui, que você entenda o jogo de interesses no meio desse assunto, e você entenda se gordura faz mal ou não. E na verdade eu já digo para você, existem várias fontes de gordura. Então existe o tipo de gordura que faz mal e o tipo de gordura que não faz mal, tá bom? E na live de hoje eu vou ensinar isso para você. Quero pedir a você que vai me assistir pelo canal do YouTube, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe. Vocês que vão me assistir aqui no Facebook também, compartilhe essa live, curtam, tá bom? Isso é muito importante. Às vezes nas lives muitas pessoas dizem, nossa, a live foi ótima, foi maravilhosa, né? Que bom, aprendi muita coisa, mas não compartilham. Então tudo que a gente aprende pra gente, a gente tem que compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então eu peço o seu auxílio aí nesse sentido. Quero dar boa tarde a quem já está entrando aqui no Facebook. Dê o seu boa tarde, tá bom? Tivemos um pequeno atraso aí na live devido à questão do trânsito. Cheguei em cima da hora, mas deu tudo certo, estamos aqui. Quero pedir a você que pegue papel e caneta, tá? Eu vou falar para vocês quais são as gorduras saudáveis, quais não são. Vou explicar para vocês o tumulto que tem aí no meio desse assunto, nessa questão, nesse tema. Então é importante que vocês anotem, tá? Para que vocês, a partir de hoje, passem a consumir somente as gorduras que fazem bem para vocês, tá bom? Vamos já iniciar a live de hoje. Bom, já coloquei aqui no computador, no celular também. Maria Teodora, boa tarde. Quem mais estiver presente, boa tarde. Vamos chamando. Quem estiver assistindo pelo celular e estiver no grupo, avisa o pessoal que a live começou, tá bom? Porque devido ao atraso aí, muitas pessoas podem ter desistido da live, mas estamos aqui, né? Boa tarde aí, Sueli Brito também. Seja bem-vinda, Sueli, a mais uma live. Eu já vou iniciar a live de hoje, já vou introduzir o tema. Quero lembrar mais uma vez, quem não se inscreveu no SOS Alzheimer, deixe seu e-mail, deixe seu telefone, tá bom? Para que numa próxima oportunidade a gente possa te comunicar. E os alunos do SOS Alzheimer, hoje às 19 horas, mais uma vez, teremos aula ao vivo lá na página, tá bom? Então vamos lá, conto com a ajuda de vocês. O conteúdo de hoje é importante. Muitos me pedem explicações sobre isso, e aí vinha outros temas que eram mais solicitados e tal. Esse foi ficando para depois, mas nós vamos conversar sobre isso. Só um minutinho, gente. Hoje na correria aqui, por pouco nós não teríamos live, mas deu certo. Só um minutinho que a gente já vai começar ajustando aqui. Então vamos lá, gente. Gordura prejudica a saúde do idoso? Primeira coisa que você precisa saber é que existem vários tipos de gordura, várias fontes. As gorduras não são todas iguais. Então, sim, determinados tipos de gordura prejudicam, trazem várias doenças e matam o idoso. Outros tipos de gordura vão sim fortalecer, vão preservar a saúde cognitiva, vão preservar a saúde do coração, vão preservar as artérias, enfim, vão te ajudar a absorver vitamina D. Então, o que é essencial nesse assunto? A gente descobrir quais são as gorduras maléficas, quais são as gorduras que são boas, tá? Então, as gorduras que são ruins, as gorduras que fazem mal para o idoso, são as gorduras industriais, tá? E não só para o idoso, mas para todos nós. Por que a gente enfoca no idoso? Porque é o público que está mais suscetível a desenvolver doenças, por conta de vários motivos que eu já falei aqui para vocês. O sistema imunológico já está mais lento, né? Se esse idoso já teve uma vida desregrada, provavelmente isso se intensifica muito mais. Então, o idoso ele precisa se preocupar muito mais com a saúde do que qualquer outra pessoa. Mas o que acontece? Né? Estudos mal conduzidos demonizaram as gorduras boas, né? Os antigos eles se alimentavam, né? Os antigos eles tinham razão,
porque eles se alimentavam com gorduras naturais. Mas estudos científicos muito mal conduzidos, eles começaram a demonizar as gorduras boas, demonizaram gorduras saturadas, demonizaram colesterol, incentivaram a indústria que se disse forçada a criar alternativas, a criar opções, né, para que a gente pudesse se alimentar. E aí o governo, em especial o governo americano, há décadas atrás, publicou diretrizes em que diziam que nós devíamos diminuir o consumo de gordura, porque as gorduras naturais traziam problemas para o coração, e incentivar, então, óbvio, por conta de interesses econômicos, interesses políticos, que as indústrias criassem, então, alternativas às gorduras naturais. E disseram assim, olha, vocês têm que ter uma alimentação 60% carboidrato, né? E aí foram diminuindo, e o mínimo possível de 5 a 10% de gordura, o resto é carboidrato. Só que o que hoje a gente já sabe é que os carboidratos que se transformam em gordura no nosso organismo são os elementos que vão entupir as nossas artérias e não as gorduras, tá? Mas isso foi dito por estudos mal conduzidos. Até hoje, nós não temos evidências científicas de que as gorduras fazem mal ao coração, que entopem artérias, pelo contrário, né? As gorduras naturais não fazem isso. Agora, as gorduras industriais que foram criadas, sim. Então, quais são as gorduras industriais, Juliana? Os óleos vegetais, né? Como óleo de milho, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de girassol, óleo de soja, as margarinas que foram vendidas aí desde a década de 60, de 70 como opção, e aí passa na televisão, né? As pessoas tomando café, as famílias saudáveis tomando café com margarina. Gente, margarina faz muito mal, margarina tem gordura trans. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? O idoso, ele deveria tirar em 100% isso da alimentação, tirar isso da mesa, tá? Então tudo isso que eu falei, margarina, você tem que excluir da sua vida. Todos os óleos que eu falei que tem gordura trans, tem que tirar da sua vida. Muita gente pensa, é óleo de milho, então é natural. Não, todos esses óleos que eu falei para vocês, né, eles sofrem processos químicos e processos mecânicos durante a produção deles. Então, por conta desses por conta desses processos químicos e processos mecânicos, o que acontece? Esses óleos, eles têm substâncias, né, resultam em substâncias tóxicas para organismos. Para o nosso organismo, substâncias essas que são pró-inflamatórias. Então, esse tipo de óleo, esses óleos trans, esses óleos industrializados, essas gorduras industrializadas, sim, elas são inflamatórias e já existem estudos científicos que comparam o consumo desse tipo de gordura industrializada com as gorduras naturais e comprova que as gorduras industrializadas, de fato, elas fazem com que você tenha problemas no coração, com que você tenha câncer, com que você tenha doença de Alzheimer. Por quê? Porque elas são gorduras inflamatórias. E o problema é o que? Elas já estão em 1907, 1908, por aí, que as pessoas utilizam esse tipo de gordura desde 1950. Já se comprovou que esse tipo de gordura faz mal para o nosso organismo e ainda assim as diretrizes governamentais ainda não foram modificadas, né? Então no Brasil até se tirou já da nossa diretriz alimentar a questão das gorduras saturadas, que antes constava nas diretrizes alimentares brasileiras como maléficas ao nosso organismo. Já tiraram, mas nem falaram, só tiraram para não causar um alarde e não ter que reconhecer que eles estavam errados, né? Mas em muitos países isso ainda não foi feito. Mas os estudos de alta evidência científica já comprovam que essas gorduras fazem mal. Então, por isso que eu peço a você que está aqui na live, não compartilhou, compartilhe, porque as pessoas não sabem disso, né? As pessoas imaginam que consumindo esses óleos, consumindo margarinas, estão super saudáveis, cuidando da saúde, até porque a gente vê a propaganda falando que faz bem pro coração, né? Tem algumas margarinas que tem até um um slogan que fala alguma coisa assim, né? Que faz bem pro coração. E isso é tudo mentira, porque os estudos randômicos, que são os estudos de mais alta evidência científica, ou seja, de mais alto valor, que tem uma escadinha nos estudos científicos, né? Então, os estudos randomizados são os estudos de mais alto valor, pico, ou seja, os que realmente comprovam se uma coisa faz bem ou não para a população. Então, eles já comprovam que esses óleos e essas gorduras fazem mal. Então, a gente tem que tirar da nossa vida. E o que você pode observar? Eu nunca li artigo científico, não sou cientista, ok. Mas vamos observar a realidade, né? Você pega aqueles idosos de 80, 90, 100 anos,
Um idoso de 60 anos ou um adulto de 50 anos. Olha, observe a saúde dessas duas pessoas, né? Eu vejo isso no hospital toda semana. Os idosos de 80 anos, né? Às vezes, quando internam uma infecção urinária, uma pneumonia. Os idosos de 60, eles estão diabéticos, eles estão com problemas cardíacos, eles estão com pressão alta, eles estão com um mundo, né, de problemas aí de saúde. Por quê? Porque a partir da década de 70, ou seja, esses idosos aí de 60 anos, eles pegaram, né, esse tipo de diretriz que dizia para diminuir gordura natural, aumentar carboidrato e consumir essas gorduras industrializadas. Então, eles cresceram achando que estavam se alimentando da maior forma possível e estavam fazendo caca, né? Então, isso resultou em vários problemas de saúde. Eu tenho certeza que na sua família, você pode escrever aqui para mim, você pode comprovar isso. O quanto que os idosos mais velhos, né, eles têm menos problemas de saúde do que os idosos mais novos, por conta dessa diretriz alimentar. E o que a gente começou a observar na população a partir disso, né? A partir da década aí de 90, o que a gente observou? Que a gente tem um pico, uma epidemia de obesidade, que óbvio, né? Obesidade é o quê? Uma inflamação do organismo, causada em grande parte por conta da nossa alimentação. Então, associada à obesidade está diabetes, está câncer, está hipertensão arterial, está doença de Alzheimer. Então, a partir dessas diretrizes, né, que fizeram com que a gente diminuísse as gorduras boas e aumentasse as gorduras trans industrializadas e carboidratos, aumentou o número de pessoas com esses tipos de doenças que eu falei. E isso, por isso que muitos idosos às vezes falam assim, mas na minha época não tinha tanta gente com câncer, não tinha tanta gente com diabetes, não tinha tanta gente com problemas no coração. Está aí explicado para você na live de hoje por que não tinha e por que hoje tem, né? Marcinha, Fátima Polido aí, boa tarde. Então, muitas coisas não precisa você ler estudos científicos para você comprovar. Observando a realidade, você consegue observar o quanto que essa orientação estava errada e estava equivocada, tá? E aí muitas pessoas, por que eu estou explicando para vocês? Porque muita gente fala assim, Juliana, mas a ciência vive mudando. Não, a ciência não vive mudando. Não foram estudos científicos de alto padrão. Tanto que o estudo científico que foi utilizado justamente para o governo americano colocar lá nas diretrizes que a gente deveria diminuir esse consumo de gordura, fazer essa mudança alimentar, o autor desse estudo, que foi um estudo muito fraco, ele fez um estudo com 22 países e ele estudou o resultado só de 7, manipulando ali os dados da pesquisa para dizer que a gente tinha que diminuir esse consumo e que a indústria tinha que criar uma outra opção para a gente. Ele, na década de 50, ele chegou à conclusão, com outros estudos, de que ele estava equivocado. E que, de fato, não havia prova de que as gorduras naturais faziam mal para o organismo. E aí você me pergunta, por que até hoje isso não é divulgado, né? É o que eu sempre digo. A gente tem interesses de indústrias, né, por trás das nossas diretrizes alimentares. Então, a gente precisa ter muito cuidado e refletir antes de a gente aceitar determinadas orientações, que não são orientações científicas e que a gente acha que a ciência está mudando. Isso não é ciência mudando, tá? São diretrizes que não tiveram como base, de fato, a ciência. E aí eu falei para vocês, então, a gente tem a opção de gordura industrializada, que é ruim, que faz mal, que é inflamatória, que causa várias doenças, inclusive as demências. E a gente tem as gorduras naturais. As gorduras naturais, elas são extremamente necessárias para o nosso organismo, eu vou explicar por quê. Então, quais são as gorduras naturais que a gente tem? A gente tem gorduras de várias fontes, né? A gente tem as gorduras de fonte animal, que vem aí dos vários tipos de carnes, que são saudáveis. A gente tem as gorduras que vêm dos peixes, a gente tem as gorduras que vêm das frutas, né? Como do abacate, como do coco. A gente tem as gorduras que vêm das sementes, como das nozes, como das castanhas. As gorduras que vêm dos laticínios. E aí a gente tem que focar sempre, né? O queijo gordo, por exemplo, iogurte integral, eles têm pouquíssima lactose e eles têm pouquíssimos elementos químicos ali. Então, eles são sim saudáveis pra gente, são fontes de gordura boa. Agora, o leite em si, especialmente o leite de caixinha, ele é muito ruim. Então, se você quer consumir leite, primeiro, diminua o consumo e utilize lá o leite da roça, tá?
se você quer consumir. O ideal é você substituir o leite de vaca por leite de coco, por leite de castanhas, por leite de amêndoas, substituir. Se você não quer, tô acostumada, ai, não quero, tá bom. Então, pelo menos substitua pelo leite de vaca. Tem menos elementos químicos, é menos, enfim, não é industrializado, vai fazer menos mal para você. Agora, falando especificamente da gordura, os queijos gordos, os queijos amarelos, você pode consumir. Iogurte integral tem gordura, você pode consumir. Os ovos, azeite de oliva, que inclusive 15% do azeite de oliva é gordura saturada. Então, se fizesse mal, né, a gente não poderia consumir azeite de oliva, que na verdade a gente sabe que é um dos melhores tipos de óleos que a gente pode consumir. Então, a gente tem óleo de linhaça, óleo de coco, óleo de abacate. O leite materno, 50% do leite materno é gordura. Então, se a gordura fizesse mal, a gente não poderia amamentar os próprios filhos, né? E a banha de porco também, que a gente pode utilizar aí como gordura natural. Então, esses tipos de gordura que eu citei para vocês, que foram demonizados, a gente já tem pesquisa científica de alto padrão que comprova que, de fato, faz bem para a saúde. Por que que faz, né? Primeiro ponto, essas gorduras naturais, elas não estimulam a insulina. Então, o que que a gente sabe? Quando você come carboidrato, você estimula a produção de insulina o tempo inteiro, até que o seu organismo produz uma resistência, e essa produção excessiva de insulina, ela vai fazer com que você acumule gordura no corpo, ela vai trazer vários problemas para você, inclusive a própria diabetes, né? Que já traz outras complicações também junto com ela, inclusive aí doença de Alzheimer. Então, a gordura natural, ela não vai estimular a insulina. A gordura natural, ela vai te trazer energia e vai ser saciante. Ao contrário do que a maioria das pessoas fala, mas gordura, a gente precisa de carboidrato para ter energia. Mentira. Gordura traz energia pra gente. A gente precisa fazer uma adaptação. Então, se você é acostumado a consumir carboidrato o tempo inteiro, você vai fazer uma adaptação. De início, você vai sentir falta do carboidrato. Passou mais ou menos uma semana, você vai conseguir transformar o seu organismo, vai começar a metabolizar a gordura. A gordura vai te trazer energia, tá? E te traz energia por muito mais tempo. A gordura também, ela é saciante. Então, quando você come, por exemplo, você faz uma salada para você, coloca 2 colheres aí de azeite, né? Come um bife, que é uma proteína, uma carne gordurosa, e você se alimenta com aquilo, você não sente fome tão cedo, né? Agora, come um prato de arroz, tá? Coloca um prato de arroz, deixa eu ver com o que aqui. Sei lá, com um nugget, uma porcaria dessa aí. Passou meia hora, 1 hora, você está com fome. Então, assim, a gordura, ela vai te trazer a saciedade. Então, por isso que eu sempre falo, acordou de manhã, toma um copo de café com 2 colheres de óleo de coco. Você não vai sentir fome, você vai ficar sem comer até a hora do almoço. E praticamente em jejum, porque como a gordura não aumenta, né, não faz pico de insulina, então você vai estar praticamente em jejum. Isso vai te ajudar a restabelecer o seu organismo, né? Além disso, a gordura também, ela desacelera essa quebra, essa absorção do carboidrato que a gente consome. Então, a gente não vai ter índice, não vai ter pico, né, glicêmico. E isso vai ajudar bastante. A gordura também ajuda no nosso funcionamento hormonal. Então, uma pessoa que ela consome pouca gordura, ela tem problemas hormonais também. Uma pessoa que consome pouca gordura, ela não consegue metabolizar a vitamina D. Por isso que a gente sempre orienta, vai utilizar a vitamina D, também consome ao longo do dia óleo de coco, né? Óleo ômega 3, isso vai te ajudar a absorver a vitamina D3, senão você não consegue, porque você não tem gordura. A ausência de vitamina D3 traz vários problemas, né? Problemas de coração, demências e etc, e vários outros problemas aí articulares. Além disso, as gorduras naturais também vão nos ajudar a absorver nutrientes, né? Então, por exemplo, quando você vai consumir a cúrcuma, que é o açafrão, que é anti-inflamatório, o ideal é você consumir a cúrcuma junto com algum óleo, né, como óleo de coco, porque vai te ajudar a absorver também os nutrientes ali. Então, é super importante o consumo de gordura. E aí, muitas pessoas perguntam assim para mim, hoje é muito conteúdo, gente, porque a gente está mudando o mito aqui, tá? Então, é importante que eu traga bastante conteúdo para vocês. O que muitas pessoas perguntam? A gente tem um mito de calorias, né, que calorias que engordam a gente. Calorias são diferentes, então é diferente você tomar uma colher de óleo de coco e você comer um pacote de biscoito, tá? Ou você comer 2 ou 3 biscoitos. Pode ser que às vezes as calorias sejam as mesmas, o número de calorias
sejam os mesmos, mas o efeito no organismo é totalmente diferente, tá? Então, o biscoito, ele não tem nutriente nenhum, ele faz pico glicêmico, ele faz você engordar. E o óleo de coco, ele é anti-inflamatório, ele é antibacteriano, ele é antiviral. Então, o efeito é totalmente diferente. Então, sim, as gorduras, elas têm mais calorias, tá? Mas o fato de ter mais calorias não significa que você vai engordar, porque o importante não é a quantidade de calorias, mas os benefícios, né, das coisas que a gente consome, tá? Então, o que acontece? Quando você consome algo com gordura natural, como eu falei, vai ser mais saciante, não faz pico de insulina, então não vai promover o engordamento, né, o engordar, como dizem por aí. Pelo contrário. Agora, às vezes, você come coisas que não têm calorias, por exemplo, você compra um refrigerante diet ou um refrigerante zero, não tem caloria nenhuma, mas tem tudo para te fazer engordar, porque é inflamatório e etc. A gente não vai detalhar refrigerante agora, mas é importante que vocês saibam que isso é um mito da caloria, tá? Então, o que a gente tem de comprovação científica hoje? Primeiro ponto, né? As dietas, né, que tem mais gordura saudável e menos carboidrato, os últimos 29 estudos randomizados, ou seja, de mais alta evidência científica, comprovam que esse tipo de alimentação é o que é mais saudável pra gente. Então, esse tipo de alimentação é o que? Na verdade, a alimentação mediterrânea, que eu já falei algumas vezes para vocês, né? Que a gente aumenta o número a gente aumenta a quantidade de gordura na alimentação, a gente aumenta a quantidade de sementes, né? E a gente diminui o carboidrato. E claro, né, a gente inclui saladas, inclui verduras, inclui frutas. Essa é a alimentação mais saudável que realmente vai fazer com que a gente evite, inclusive, problemas cardíacos, tá? Então, qual que é a realidade hoje? Quando a gente diminui gordura e aumenta carboidrato, as doenças aumentam. Isso é visível para você, para mim, para todo mundo, independente se você já leu o estudo científico ou não, tá? A estratégia contrária, que é você aumentar a gordura, como na dieta cetogênica, como na dieta low carb, de baixo carboidrato, a gente aumenta a gordura, 60% da nossa alimentação é feita com gordura, e do resto vem as proteínas, 30% de proteína, depois vem os carboidratos aí, tá? Essa alimentação que mais te ajuda a emagrecer, que mais evita doença cardíaca, mais evita câncer, mais evita diabetes, mais evita as demências, inclusive demência de tipo Alzheimer, tá? E o que o maior estudo científico feito até o momento com a gordura saturada já comprovou pra gente. Inversamente ao que a gente imaginava, a gordura saturada, ela não está relacionada ao infarto, pelo contrário. Ela nos protege dos infartos, tá? Então, a gente sabe que o nosso cérebro, 60% do nosso cérebro é feito de gordura. Então, não adianta questionar por que a gente precisa de gordura. O nosso cérebro precisa de gordura. Quem está no treinamento SOS Alzheimer já está aprendendo, vai aprender muito mais ao longo dessa semana, porque que o tipo 2, que é o tipo atrófico da doença de Alzheimer, por que ele acontece? Em grande parte das vezes, né? Em grande parte das vezes não, o atrófico já significa que o cérebro ele está morrendo de fome. E parte dessa fome é por conta da ausência de gordura, tá? Então, muitas pessoas que estão desenvolvendo Alzheimer por aí estão com o cérebro morrendo de fome, inclusive por ausência de gordura. Porque o nosso cérebro ele precisa de gordura para funcionar, 60% dele é gordura. Se você não se alimenta com gordura, fica realmente complicado, tá? 50% do leite materno é gordura, como eu falei. Então, é inquestionável que o ser humano precisa de gordura, senão os nossos bebês aí iam morrer aí nos primeiros meses de vida, né? Nosso cérebro, muito se debate, como eu falei, a questão do colesterol, né? Então, hoje a gente já sabe, 25% do colesterol do nosso corpo está no nosso cérebro. Nosso cérebro precisa de colesterol para funcionar. O nosso organismo precisa de colesterol para fazer a síntese de vários hormônios, né? A vitamina D precisa de colesterol para a gente fazer a absorção dela da melhor forma possível no nosso organismo. A gente já tem estudos que comprovam que idosos, tá? E eu estou falando especificamente idosos, com colesterol mais alto, com HDL alto, eles tiveram melhor performance cognitiva nos estudos, ou seja, eles tinham a memória melhor, eles racionalizavam melhor, todas aquelas competências cognitivas que eu já expliquei para vocês aqui na live, funcionavam melhor nos idosos que tinham colesterol mais alto, né? Não existe evidência científica de que os idosos
que tem o colesterol alto tem doenças cardíacas. Não existe estudo nenhum, tá, gente? Quem quiser profissional aqui, não acredito no que você está falando, eu quero as referências bibliográficas, eu mando as referências bibliográficas para vocês. Não tem, tá? E já foram comprovados também cientificamente, isso é muito importante, que idosos com colesterol baixo, eles têm mais problemas cognitivos. Então, tem muitos idosos que estão tomando as estatinas da vida para diminuir o colesterol. E o que acontece? Passou ali 10, 15 anos tomando as estatinas, começa a desenvolver demências. Problemas cognitivos. Está aí o porquê de tudo isso, né? Também existem estudos científicos que comprovam que idosos internados com doenças cardíacas, a maioria deles não tinham colesterol alto. A maioria tinha colesterol baixo e normal. Então, a gente repete muito que as pessoas falam, fulano está com doença cardíaca, doença cardíaca, o problema é colesterol. O que a ciência fala sobre isso, tá? Não tem comprovação, tem comprovações contrárias, tá? Colesterol baixo e normal é encontrado na maioria dos idosos que são internados com problemas cardíacos. Então, o problema não está no colesterol, tá? Aonde que está o problema, gente? O problema está no entupimento das nossas artérias, que acontece por conta da inflamação crônica do nosso organismo. E como que acontece essa inflamação crônica? Sempre explico aqui para vocês. São os óleos vegetais todos que eu citei aqui para vocês, que vocês têm que tirar da mesa. Açúcar vocês têm que tirar da mesa. Carboidratos refinados, né? Comidas industrializadas. É isso que vai inflamar o seu organismo e vai entupir as suas artérias. Por quê? O colesterol ele é fabricado pelo nosso próprio corpo. A maioria do colesterol é fabricado pelo nosso corpo. O que os estudos científicos comprovam é que o colesterol que a gente consome, ele não traz esses malefícios para a gente. Ele não muda a quantidade de colesterol no nosso organismo pela nossa alimentação. O nosso corpo, ele produz colesterol, nosso corpo ele produz gordura, então a maior parte da gordura do nosso corpo ele é produzida por ele mesmo, tá? Então a gente tem que ter tranquilidade. A mesma coisa quando a gente escuta falar assim, mas a gente precisa comer carboidrato. A gente não precisa, o nosso organismo ele produz a quantidade de glicose necessária para ele funcionar. A gente precisa comer gorduras, a gente precisa comer proteínas, a gente pode comer os carboidratos, né? Não os carboidratos simples, industrializados, a gente tem que escolher os carboidratos. Agora, a quantidade que o nosso organismo precisa, ele produz, tá? E como eu falei para vocês, energia a gente produz a partir de gordura. A gente não precisa, eu vou para academia, vou comer um pedaço de pão, porque eu preciso de carboidrato para ter energia. Já acabou, você já está engordando, a academia que você vai fazer já não vai resolver nada na sua vida, tá? Então, são alguns mitos aí que a gente tem e que na live de hoje eu quis desfazer esses mitos, tá bom? E eu vou agora conversar com o compartilhamento, vou ver os comentários, né? Marcinha colocou aqui que a avó morreu com 104 anos. Pois é, eu converso lá com os idosos onde eu trabalho em área rural. Então, como eu falei, os idosos de 80, 90 anos, eles têm muito mais saúde que os idosos de 60. Isso é incontestável, isso é visível. Não precisa nem de estudo científico para comprovar isso. E a gente já sabe o porquê, que é a alimentação. Quando eu converso com esses idosos, eles falam assim... Juliana, mas, poxa, eu como margarina, né? Eu não consumo gordura. Justamente, se ele não consome gordura, o que ele come? Um mundo de carboidrato. E aí fica doente, né? Maria dos Anjos, que bom que gostou, né? Leite dá preferência ao de garrafinha, tá, Marcinha? Mas pode consumir o de caixinha também. Não é o melhor, se tiver o de garrafinha, é o melhor. Se não, pode consumir o de caixinha. É melhor que o leite de caixinha trilhões de vezes, tá? Regina, boa tarde. Lourdes Silva, boa tarde. Helena de Trapiche também. Maria Teodora também. Gratidão, né? Então é isso, gente. A live de hoje é realmente quebrando mitos, tá? A gente precisa levar o mais longe possível essa live aí, porque as orientações que os nossos idosos têm hoje, infelizmente, são orientações que não têm base científica, não tem embasamento. Então, você que chegou por último, eu vou encerrar a live. Assim que eu encerrar a live, você pode assistir do início para você entender o porquê, para depois não ficar, Juliana, né, 10 vezes, gordura saturada faz mal, gordura faz mal, qual gordura que eu consumo? Tá tudo nessa live, o que você pode consumir, o que você não pode, por que pode, por que não pode. Então, assista a live, divulga a live, né, para não reclamar aí de falta de informação, não é verdade, Maria? A Joana também, Joana, boa tarde.
Tive um problema, como eu falei, a gente começou tarde a live, né? Eu tive um problema para vir a casa na hora do almoço. E a gente teve um atraso assim, mas não esqueci que a gente ia fazer o teste não, tá? Eu vou tentar agora, terminando a live, em 10 minutinhos, ver se dá tempo da gente fazer, tá bom? Mas vou encerrar a live agora então. Gente, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez nessa live, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Se inscrevam lá no canal do YouTube. Vão também, curtam o meu perfil, sigam o meu perfil também no Instagram, tá? A gente tem aqui quase 6 mil pessoas, né? A gente tem a metade lá no Instagram. Então vamos também pular para o Instagram, porque eu quero fazer um trabalho em todas as redes. Eu preciso de vocês, tá? Preciso de vocês participando dessas redes todas aí. Também quero lembrar para vocês o seguinte, a apostila, o livro, né, digital, 105 perguntas e respostas sobre a doença de Alzheimer, está sendo vendido promocionalmente até sexta-feira por R$ 39,90, tá? Esse livro custou R$ 97,00, as meninas aí compraram, Solange e tal, sabem disso. Então, quer comprar, aproveite a oportunidade até sexta-feira, R$ 39,90, tá bom? O link está numa postagem anterior que a minha equipe colocou hoje aqui para vocês. Graciete, que bom que você entendeu. Solange Matheus. Solange e as meninas do curso, Maria Teodora, eu vou baixar essa live. Aliás, vou compartilhar lá no grupo de vocês, tá? Porque aí na aula que eu for falar sobre alimentação, eu não preciso falar sobre essa parte, tá? Das gorduras, porque já expliquei aqui. Vou focar nas outras coisas que eu não falei, tá bom? E aí é importante que vocês revejam, anotem, para vocês não esquecerem e poderem orientar aí os idosos de vocês, tá? Deixa eu ver. Teodora. Então é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês. Mais uma vez, compartilhem a live. Mais uma vez, deixe os comentários de vocês. Isso é importante para mim. Passa lá no YouTube também. Deixe comentários nos vídeos para a gente movimentar aquela plataforma e o YouTube liberar os recursos que eu preciso para fazer bons trabalhos lá com vocês, tá? E acho que é isso, gente. Uma boa tarde para vocês. Então, perdão pelo pequeno atraso aí de 10 minutos. A gente se encontra aqui amanhã, tá bom? Às 13 horas. Forte abraço, tchau, tchau.